E a minha olhou para mim e disse, tia, como é ser rainha? Né? Eu fui para casa pensando nessa pergunta dela. É uma questão de você representar a realeza, uma rainha negra, né? Que é esse o papel. Mas quando eu me vi ali era bem diferente, né? E a gente passa a se sentir imperiosa, né? Tá lá em cima, assim. Meu nome é Morgana e eu era rainha do maracatu. Eu me tornei rainha do Leão Coroado, eu tinha mais ou menos uns 18 anos. Ia fazer 18 anos e foi por um acaso. Eu via o ensaio do maracatu e era a fim de participar, mas nunca minha mãe deixava. E eu vim escondido e comecei participando. No começo entrei como dama de passo, mas aí um dia eu faltei e roubaram meu posto. E depois eu fiquei como rainha por enquanto. E aí fiquei de rainha até há uns anos atrás. Meu nome é Gilene Aguiar, tenho 41 anos e fui integrante do Leão Coroado por alguns anos. Só não lembro mais quantos, mas foram muitos. Eu fui batuqueira, eu fui dama do passo, eu fui rainha, eu fui baiana, eu fui princesa. Eu fiz todas as partes que eu podia fazer de função feminina, eu fiz no Leão Coroado. E eu achava muito bom. Tinha a questão de não me prender a uma parte específica do grupo, né? E assim, geralmente era coisa para cobrir mesmo o buraco, para tampar o buraco. Então faltou alguém que saísse de dama do passo. Então eu vou lá de dama do passo. Faltou alguém, tá faltando Caterina, eu vou de Caterina. Tá faltando princesa, eu vou de princesa. Aí era bem legal porque assim tinha essa rotatividade, eu não vivia presa a uma função só no grupo, né? Ser a rainha em si já é uma responsabilidade, né? E assim, pontualidade, eu sempre fui se perguntarem aí sobre a rainha do maracatu na minha era, pontualidade não era meu forte, embora era para mim ser uma das primeiras a estar por lá junto com a Janete e Afonso, mas eu sempre era uma das últimas e todo mundo ficava esperando por mim, inclusive esse era um ponto que era bem de zoação da galera comigo, porque todo mundo estava no ônibus e esperando quem? A rainha. Então assim, era uma questão de responsabilidade que eu quase não tinha, mas era muito importante. Costumo dizer que sempre foi revolucionário, porque foi a partir do maracatu que eu comecei a descobrir muitas outras coisas que eu era capaz de fazer e que eu podia fazer, porque eu não precisava ter medo do que eu fazia. Eu era muito reprimida em casa com relação a muitas coisas, e assim, foi muito bom para mim participar do maracatu. Então, para mim, foi muito melhor com relação a isso e a possibilidade de poder tentar outras coisas e conseguir outras coisas, que eu não tinha esse acolhimento em casa com relação a isso. E se tornou uma coisa maravilhosa na minha vida. O peso foi um peso positivo e muito, muito revolucionário. O Leão Coroado trouxe para a gente oportunidades que a gente não tinha como ter se não fosse pela questão da cultura, né? A princípio era muito difícil a comunidade aceitar e tal, mas depois que começou, a gente vai viajar, a gente vai para tal canto, mesmo que fosse um local perto, uma viagem perto, Garanhuns, sabe? Que ninguém aqui nunca tinha ido. Então isso começou a modificar o pensamento das pessoas da comunidade e mudou, sim, muita trajetória social, né? Da comunidade e das pessoas em si. Eu acho que aqui o maracatu foi um dos pioneiros. A Afonso sempre tinha essa preocupação de criar situações de aula, né, de ensino para ensinar os instrumentos, porque ele via que a comunidade em si era muito carente com relação à questão de cultura, e a gente via que os jovens que naquela época estavam pequenos ainda, tinham uma tendência às margens, né, negativas, digamos assim. E ele sempre procurava puxar para esse lado, para ensinar, porque se estavam aqui, se estavam no ensaio do maracatu, as mães sabiam que eles estavam num local seguro, né? Fora da questão da violência e das drogas em si. Então, assim, era importante. Eu acho que até hoje ainda é, né? Porque eu acho que, por exemplo, se meu filho, hoje em dia, porque ele não curte, tá em outra história. Mas assim, se eu soubesse que ele estava aqui no Maracatu, eu ia ficar tranquilo, porque eu sei que ele estava com pessoas legais, com pessoas que estavam ali buscando a cultura e não estava envolvido em coisas erradas, porque a tendência de uma comunidade pobre como a gente, carente, é essa, né? Se não tem alguma coisa que interessa os jovens e que te desfoque das coisas ruins e negativas que existem na comunidade em si, a tendência é ir para o lado ruim. Então, assim, eu acho que
eu acho, eu tenho certeza que é algo muito importante. E, assim, pena não ser tão valorizado como era antigamente, né? E pena não ter Afonso aqui pra... Porque Afonso, às vezes, ia lá puxar, as mães chegavam lá, deixa ele aqui, não é bom ele estar aqui, não é melhor ele estar aqui do que ele tá fazendo alguma coisa de errado, não sei o quê. Pena não ter assim, mas assim, hoje em dia é melhor, né? Porque tem acesso, tem a sede, tem locais, tem um monte de atividades, mas nem todo mundo valoriza. O ruim daqui, do modo geral, é porque as pessoas não valorizam a cultura que a gente tem, porque já vai lá pro lado da religiosidade e tal, então termina entrando em contradição das coisas. E assim, infelizmente, é triste para quem não participa, né? É isso. Ó, a princípio, eu ser rainha foi uma dessas questões de, não tem quem vá. Então, eu fui lá e meti a cara e fui. E passei anos sendo rainha do Leão Coroado. Né? Eu achava massa, tipo, que é uma questão de você representar a realeza, uma rainha negra, né? Que é esse o papel. Mas quando eu me vi ali era bem diferente, né? E você vê as pessoas elogiando, as pessoas achando bonito. E assim, você começa a se sentir diferente. Começa a se sentir, como é que eu posso dizer? A gente começa a se sentir importante, de certa forma. Porque eu estou trazendo algo, mostrando algo que é da minha cultura. E a gente passa a se sentir imperiosa, né? Tá lá em cima, assim, com o ego lá em cima pela questão de você estar ali como rainha. Foi muito mágico, foi muito legal. E acho que foram os melhores anos da minha vida. Ano que eu vivi junto a Leão Coroado. Mas em mim, de fato, em mim não foi feito nada para que eu pudesse ser rainha do Leão Coroado. Não tinha essa questão de a gente precisar fazer algo religioso, que o Afonso, pelo menos, não utilizou. Se ele fez algo, foi algo muito específico, assim, para ele, dentro da ancestralidade do balé e dos eguns. No final de tudo, a gente via Carnaval chegar e, graças ao esforço meu, de Janete, de Juliane, de outras mulheres que faziam Leão Coroado, você vê tudo pronto, tudo na rua e saber que foi você que fez aquilo acontecer, que você fez parte daquilo. E era gratificante você ver Leão Coroado pronto, mas também tinha essa parte de você se sentir inferiorizada pelo fato de ser mulher, sabe? Que a gente sabe que tem essa questão de mulher não pode isso, mulher não pode aquilo, e muitas das coisas eram nós mulheres que fazíamos, mas não podia externar que era a gente que fazia. Pouco reconhecimento, né? Era bem difícil porque a gente poderia externar algumas coisas para ele, mas não era aceito, né? Mas por mais que a gente falasse, eu não concordo com isso, mas você não concorda? Tudo bem. Mas era difícil, mas era prazeroso. O Leão Coroado sempre para mim foi mais do que uma instituição de cultura, sempre foi uma família, então lá eu me sentia bem. Eu ainda me sinto, mesmo não estando indo com tanta frequência, mas assim, lá era a família que eu queria ter e eu não tinha, entendeu? Eu tinha um acolhimento, eu tinha Afonso para dar carão, eu tinha Janete para me acolher. Quando eu estava grávida, foi o maracatu que me acolheu, foi o maracatu que me deu o maior... Ibson faz parte do maracatu, né? Ele tá no maracatu desde quando eu estava na minha barriga. Então, assim, nós fomos acolhidos. Estou falando por ele também porque nós fomos acolhidos. Ele foi criado dentro do maracatu, embora hoje não participe. Mas, assim, um acolhimento de família que eu não tinha. Então, o maracatu foi isso. Foi a família que no começo eu não tinha. Lá eu me sentia bem, eu sorria, eu brincava, eu não era julgada, eu não era imposta a fazer, seja lá o que fosse que eu não queria fazer. Então, assim, lá era a casa que eu um dia queria ter, entendeu? É isso. A palavra para mim é gratidão. Sempre foi. Porque, como eu falei anteriormente, o maracatu foi o local que eu fui acolhida. Eu tinha na época 17, 18 anos, quando eu comecei a entrar no maracatu, e eu poderia simplesmente ser só uma curtição e não aproveitar mais, mas não. O maracatu me acolheu, eu já tinha amizade com as meninas, com Karen, né, com Karen e tal, ou com Carla, e foi aumentando essa amizade entre a gente, com Cecília. Eu vi o crescimento das meninas, junto com o crescimento das meninas, o meu filho nasceu e cresceu junto com eles. Eles têm uma história junto, meu filho tem uma história com as meninas, tem fotos e tudo mais. Então, assim, como eu falei, o maracatu para mim é uma gratidão, porque foi esse envolvimento. Eu tive a minha vida Morgana casa, trabalho, eu tive a minha vida Morgana maracatu, porque não era só o maracatu Leão Coroado, junto com a família do maracatu Leão Coroado, entendeu? Então, assim, eu tinha uma família agregada junto com ela, que é a família do Leão Coroado. Então, eu fiquei vários dias pensando, né, sobre o que é ser rainha, mas no mais, para mim hoje, é muita responsabilidade, sabe? A responsabilidade
eu estar ali não só representando a mim mesma enquanto mulher negra, mas representar essas meninas que estão chegando, né? E representar as que estão antes de mim. Então, assim, tem um peso, mas peso no sentido bom, né? Uma responsabilidade muito grande. E aí, assim, quando eu visto a roupa, eu não sou mais Manuela, né? Eu tô representando muitas mulheres negras, né? Eu tô representando muitas mulheres que foram escravizadas. E fazer Leão Coroado pra mim é isso, né? Eu sou uma representação. É, e é isso. Para mim, apesar da responsabilidade, é muita alegria. Eu gosto muito de fazer Leão Coroado.